O Lula tá conseguindo fazer o impossível. Ele simplesmente tá tornando dois inimigos históricos que estão numa rixa de mais de 10 anos de puxa-corda. Ele tá conseguindo fazer esses dois indivíduos se unirem contra ele mesmo. Como assim, Floriano? Se a gente pegar e imaginar os últimos 10 anos da história política e de poder do Brasil, você mais ou menos pode traçar esse gráfico aqui, ó. Tô experimentando uma coisa nova, depois me diga se vocês vão gostar ou não. Pensa que esse eixo aqui é o eixo de poder, tá bom? E aqui é o eixo temporal, de tempo, perfeito? Se a gente pegar e pensar na evolução do poder do STF nos últimos 10 anos, vai ficar algo desse jeito aqui, tá? E até que chega um determinado momento que o poder começa a subir com a entrada do Moraes, o Moraes tem muita energia e vai embora e sobe o poder, beleza? Mas entenda o seguinte, entenda que o poder é definido em 100%, você só tem 100% de poder, perfeito? Ou seja, no momento que um indivíduo aumenta o seu poder, outro indivíduo cai o poder. E quem que é o indivíduo que está perdendo o poder? O indivíduo que está perdendo o poder é o Eterno, o indivíduo que sempre teve poder no Brasil, que mandava no Brasil sempre que foi o Centrão. Então, no momento que o STF começa a ganhar poder, o poder do Centrão cai por definição. Logo, o indivíduo que está ganhando poder, ele sempre se torna inimigo do indivíduo que está perdendo poder. E aí você cria esse grande cabo de guerra. Logo, esses indivíduos aqui, eles se odeiam, tá? Porque esse aqui tá diminuindo o poder do outro, e os somebody loves ficam mais difíceis e tudo mais. Eu acho que vocês conseguiram entender. E o que o Lula tá conseguindo fazer? Aí você tem essa equação aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, que é esses dois indivíduos aqui se odiando porque tá perdendo poder. Aí vem aqui, e basicamente um agente externo, que a gente vai chamar de L, porque é o Lula pega e faz o seguinte, ele pega esse valor de 100% e reduz. Como assim, Floriano? Pega 100% e reduz. Porque vamos supor aqui que você tem aqui os 100% significa algum valor real. Vamos pensar no PIB, tá? 1 trilhão, tá? 1 trilhão é o valor real desse poder de 100%. Você está governando um estado de 100%, que equivale a 1 trilhão, então você tem um certo poder. Aí vem o Lula, eles estão brigando por esse 1 trilhão. Aí vem o Lula e joga esse negócio, cria uma expectativa desse 1 trilhão e para 500 bilhões. Entenda o seguinte, isso aqui é valor da minha cabeça, tá? Isso aqui é valor da minha cabeça, só pra vocês conseguirem ter uma noção, beleza? E aí, no momento que eles estão brigando, eu quero ficar com 60%, com 70%, eles veem que o bolo, no final, tá diminuindo em 50%, tá saindo de 1 trilhão para 500 bilhões. Então, não vai adiantar mais a briga deles que tá, eu vou ficar com 70% a mais, com 30% a menos, e não sei o que lá, porque o grosso vai ser liquidado e perdido pelo L. E aí os dois resolvem se unir para aniquilar, para parar, para estopar o Lula. E por que eu estou fazendo toda essa analogia? Porque hoje teve uma gota d'água. O Lula tinha evoluído de uma certa forma até interessante em contato com os Estados Unidos. E o preço para esse contato foi muito caro. Como assim foi muito caro, Floriano? Porque saiu várias especulações de como aconteceu essa conexão. Eu li para vocês já em outros vídeos uma matéria que explicava vírgula por vírgula os encontros ocultos, os empresários que foram para os Estados Unidos, os empresários que investiram em lobbying, fulano, ciclano que usou a reputação para conseguir entrar na Casa Branca, para fazer reunião. Ou seja, muita gente gastou tanto capital político, quanto dinheiro, quanto moral nos Estados Unidos para fazer essa reunião. E quem que é essa galera? Essa é a galera do Centrão. O Centrão que fez essa movimentação. O Centrão, que eu quero me referir, barra os empresários ali. E exatamente o que aconteceu hoje. O Lula simplesmente jogou tudo água abaixo. E obviamente que os caras não gostaram, eles ficaram muito chateados. E o que acontece? Você começa a perceber que eles jogaram para fora. Entenda o seguinte, a Globo, ela não é do Lula, ela é do poder, ela é do Centrão. Ou seja, enquanto o Centrão está alinhado com Lula, a Globo é do Lula. No momento que a Globo percebe que o Lula vai cair e tem um espaço temporal curto, ela joga a toalha. Então, no momento que o Lula bate diretamente na estratégia do Centrão, na estratégia dos empresários, a Globo vira de lado. Isso aqui, pra mim, mostra uma união dos inimigos contra o Lula. Então vamos começar agora com o pé direito. Eu gostaria muito de saber se vocês gostaram desse desenho um tanto que peculiar que eu fiz aqui para tentar explicar e melhorar minha didática. Tô pensando em fazer mais desenhos como esse até para
até para fazer outras análises, outras coisas, desenhando assim, eu desenharia na tela. Então comenta pra mim se vocês gostaram ou não, se ficou claro ou não, ou se eu meramente falando teria o mesmo resultado, perfeito? Então lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos começar com o pé direito, com aviso básico. Os vídeos aqui são postados 9 da manhã, meio-dia, 17 horas. O vídeo de hoje, de meio-dia, vai sair 17 horas e hoje a gente só vai ter 2 vídeos, tá bom? Amanhã teremos também, amanhã voltamos com 3 vídeos e depois normalmente voltamos com 3 vídeos, beleza? E também, se você quiser ficar sendo avisado sempre de todos os vídeos, entre no grupo do WhatsApp, tá bom? Todos os vídeos eu posto no grupo do WhatsApp e aí você consegue ser notificado. O YouTube, eles dão uma miguelada, meus amigos. Como você bem sabe, o YouTube dá uma miguelada. Então o link tá na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Vai lá, presta atenção, entra pra você não perder. Vamos começar agora com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nessas falas aqui. Lula disse também que pretende falar com Trump sobre as sanções aplicadas aos ministros do STF, além do tarifaço. Em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, sabe, que foi dada a... Taxação, empresário centrão, beleza? Ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Ou seja... Ministro do STF, beleza? Ele foi lá para lutar pelos dois. E os dois pagaram caro para essa reunião. Eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, sabe, que a gente pode avançar muito. Aí fala as balelas dele, beleza. Vamos seguir agora pro próximo. Presta atenção agora nessas novas falas. A reunião está sendo esperada já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. Acho que nós, sabe, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse. Até aqui o discurso tá perfeito, tá tranquilo, sem convergência. Mas agora, o Lula já tinha feito isso na Indonésia, e agora, esse discurso foi na Indonésia ainda. Esse discurso ainda foi na Indonésia, ele já tinha falado da Indonésia, a questão do dólar, foi criticado, foi bateu, não deveria estar falando isso, não deveria estar falando aquilo, e simplesmente ele gabaritou. Ele bateu na questão do dólar, que não era um ponto pra bater, e agora ele fez esse comentário pra acabar de jogar a vaca pro brejo, olha só. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. O traficante é vítima do usuário. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. O Lula acaba de afirmar que os usuários são... Não, os traficantes são vítimas dos usuários. Você tem noção disso, do peso? É o que aconteceu. Simplesmente a Globo começou a espancar o Lula. E todo mundo começou a espancar o Lula até ele arregar. E ele arregou, eu vou mostrar pra vocês. Só que o que eu gostaria de mostrar? Qual que era a expectativa dessa reunião que estava já sendo naufragada depois da reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, tá? Já estava naufragada. Só que muita gente pagou muito caro para essa reunião acontecer. Pagou muito caro, como eu falei, custo político, investimento em lobby, viagem, tempo. Colocaram all-in para ter essa reunião. E aí o Lula começa a falar besteira atrás de besteira. E agora continua, presta atenção nisso aqui, ó. E o Trump já tinha acenado a irrelevância do Lula quando ele não coloca Lula na agenda oficial. Ou seja, você já diminui o outro presidente. Mas presta atenção nisso aqui agora, ó. O que a gente apurou é o seguinte, os dois presidentes devem de fato se encontrar no domingo, tudo caminha para isso, por volta das 7 horas da manhã do Brasil, de fato, essa é a expectativa e os dois lados nos confirmam isso. Como essa reunião foi marcada, digamos que no tempo da diplomacia relativamente muito rápido, terão transcorrido aí 33 dias entre o abraço deles lá na ONU até essa reunião bilateral, houve
pouco tempo para que se chegasse a um acordo entre os dois países, muito claro, uma coisa já consolidada, na linha de anúncios muito estruturados sobre o que vai ser feito. Então, basicamente, o que se espera é ver gestos de boa vontade de um lado e de outro. Do lado do Trump, o gesto de boa vontade esperado é uma pausa no tarifaço, que pode ser tanto global, quer dizer, ele pausar os 40% adicionais aí. Tá entendendo a expectativa alienada depois dessas falas do Lula? De tarifa, né, que eram justificados ali com base no julgamento do Bolsonaro e nas questões das Big Techs, fazer uma pausa enquanto a negociação entre Brasil e Estados Unidos vai acontecendo. O Trump já fez isso antes, fez isso com o México, fez com o Canadá, fez com a China, fez inclusive nas tarifas recíprocas, né, para dezenas de países. Ele deu uma pausa para garantir um espaço para uma negociação e o Lula chegou a pedir isso claramente no telefonema com ele. Agora, se não quiser pausar temporariamente todas as tarifas aos 60% dos produtos brasileiros que hoje estão submetidos a esses 50% de tarifa, ele pode escolher alguns setores para aliviar. E aí a aposta é que café e carne devem sair na frente, viu, Fabiola? Entende o seguinte, tem setor como de apicultura, que é a questão de mel, e também de pescaria, que as pessoas estão sendo subsidiadas e carregadas nas costas pelo governo brasileiro. Uma hora esse subsídio vai acabar para essas pessoas vão estar com uma mão na frente, outra atrás. Entendeu a pressão desses indivíduos e desses empresários para essa reunião acontecer de forma adequada? Por quê? Porque a inflação nos Estados Unidos, acabou de sair o dado, inclusive, 3%, tá? O dado em setembro, quer dizer, tá acima da meta, bem... Pouca coisa acima da meta, você não tá pressionando, os Estados Unidos não vai conseguir pressionar, mas vocês conseguiram entender as expectativas, tá? Agora, vamos dar sequência na questão de expectativa. Lula libera agenda para Trump na Malásia e diz que não vetará assuntos, ou seja, ele vai falar aquilo que ele falou, ele vai tratar da questão do STF e da questão dos empresários. E quem ela falou ali? Carne e café. Carne quem que é? JBS, amigado, né? O temor de empresários com a fala do Lula sobre o tarifaço. Ministros do governo Lula tentam minimizar a declaração dada pelo presidente na sexta-feira. Traficantes são vítimas dos usuários de drogas. A fala foi feita pelo petista na Indonésia, que foi aquele vídeo que eu te mostrei. Mas entende o seguinte, empresários. Esses empresários pagaram muito caro por essa reunião e eles estão completamente chateados. E aí eles já entenderam que não dá para carregar o Lula mais. Não dá. Obviamente que eles têm que ter o personagem agora, porque ele é o presidente, mas já se começa uma articulação de derrubada, já se intensifica uma articulação de derrubada. Olha só, Brasil vê com preocupação a ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela. Por que eu tô colocando essa notícia agora? Porque simplesmente você tem a questão de deterioração literal das relações internacionais com esse tipo de comentário, e também tem isso aqui, que o Lula tá muito preocupado com a questão da Venezuela, porque se capturar o Maduro, pode vazar muita coisa dele e os empresários, Centrão e STF, que não tem nada a ver com isso, não tem rabo preso com isso, entende que se os Estados Unidos colocar uma lupa dentro do Brasil, vai pegar muita coisa e pode pegar coisas dele mesmo, entende? Ou seja, deles mesmos. Ou seja, é melhor trocar o presidente. E agora você vê a Globo mudando o tom de toda forma. Foi crítica pura, presta atenção. O Lula já está tentando consertar o que ele falou. Veja bem, o que ele quis dizer é que se as pessoas não consumissem, não existiriam traficantes. Não dá para justificar a fala dele. A fala dele foi péssima, né? Pode ter se escorregado, não era bem isso que eu queria dizer, mas é péssima, não tem jeito. Não dá para desculpar, é ele que tem que pedir desculpa, como disse o Guedinho. Tanto que a oposição já está explorando isso, né? Muito certo, muito certo. Beleza, você viu aqui uma fala da Globo. Vamos para a próxima fala da Globo. Presta atenção nisso aqui. Explica se tem explicação essa fala do presidente. Não tem, completamente equivocada. E é curioso porque o presidente vinha de uma argumentação muito apropriada, né, na direção do diálogo, de ação coordenada entre países. Aliás, Lula liderou em 2023 uma reunião de chefes de Estado na Amazônia para tratar não só da questão ambiental, mas também do enfrentamento ao crime organizado. A Polícia Federal, inclusive, montou, né, uma delegacia, um escritório
escritório especializado na região norte, justamente com essa intenção de uma articulação. Falou da defesa da soberania, que é esperado, né, o repúdio a uma intervenção externa, né, de outros países em nações igualmente soberanas e independentes. Agora, a partir dali, escorregou assim, sem salvação, sabe? Aquela queda livre, porque é moralista, equivocado, punitivista, raso. Como explica, se tem explicação? Ou seja, meus queridos, a Globo pulou do barco. Agora vem o Otávio. O Otávio, já mostrei alguns vídeos aqui do Otávio que ele distorce a realidade para defender o Lula de uma forma absurda. E nem ele fez isso. A fala dele inverte, né? Ele inverte, ele culpa as vítimas pela tragédia. Ponto número 3. O Estado brasileiro não tem domínio sobre 100% do território. São 25 milhões de brasileiros vivendo sobre a opressão, não é mais... Saiu um dado esse dia. Sob a opressão de facções e milícias. De tráfico. Sim. Então ele... Ou perto de casa, no caminho do trabalho, né? Ou seja, ele dá razão ao tráfico, ele vitimiza o Estado paralelo, os donos do Estado paralelo. Eles são vítimas. 4. Eleitoralmente é uma estupidez, porque a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro hoje. O eleitor vai votar com quem tiver uma proposta boa para a segurança pública. Então, é uma estupidez eleitoral. 5. Lula vai na contramão do que dizem os especialistas em segurança. Os especialistas em segurança dizem que o caminho é descriminalizar o pequeno porte de droga e apertar o cerco ao crime organizado. A fala do Lula sugere justamente o contrário, apertar o cerco ao usuário e deixar... Já falei isso para vocês várias vezes, o discurso na eleição de 26 vai ser um discurso... Exatamente, um discurso que a criminalidade vai pesar muito e também a economia. E esses são os 2 pontos de fraqueza extrema do governo. E o que aconteceu? Vocês já viram o Lula pedir desculpa de alguma coisa? Ele já falou muita besteira, mas pouquíssimas vezes ele pediu desculpa. E dessa vez ele pediu desculpa. Por que dessa vez ele pediu desculpa, Floriano? Porque, amigos, ele precisa dar passos para trás, porque todos os todos os parceiros dele precisam que essa reunião vá bem. E toda a cagança que o Lula tá fazendo tá deixando essa galera muito irritada, e aí que surge a união. Aí apertaram o Lula e o Lula pegou e arregou. Presta atenção agora. O Lula acaba de publicar na rede social uma publicação, né, pedindo desculpas pelaquela fala que ele disse anteriormente, né, que o usuário, o viciado, era vítima do traficante. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que o meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, é o que o presidente Lula acaba de publicar na rede social. Alguém acredita nisso? Publicação. Alguém acredita nisso? Não acredita, não tem como acreditar. A grande realidade, meus queridos, a grande realidade é que todo mundo sabe que o governo atual é um governo que protege. É um governo que é o bem dessa galera. E aí ninguém tá tolerando mais. Ninguém tá tolerando. E aí ele bota isso aqui pra tentar minimizar. E eu acho que isso aqui foi muito mais pro público internacional do que pro nacional, tá? Ele tem o objetivo aqui de alcançar, fazer um aceno pro Trump e falar, não, falei besteira, não foi isso que eu quis dizer, não sei o quê. Porque eu acho que a reunião de domingo vai ser um divisor de águas. A gente vai ter um Lula antes da reunião e um Lula pós-reunião. E a oposição, depois de muito tempo colocando pés pelas mãos, começam a explorar de forma belíssima essas falas leigas do Lula. Presta atenção. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. O ladrão é vítima do cofre, o corrupto é vítima do dinheiro na cueca, o roubo do INSS é vítima dos aposentados, o MST é vítima da cerca, a Janja é vítima do cartão corporativo, a Marina Silva é vítima do fogo na Amazônia, o STF é vítima da liberdade de expressão e o PT é vítima do próprio governo.
Realmente, galera, é a massa jogando pedreiro na parede mesmo. O condenado é presidente, o inocente é perseguido, o bandido é protegido e a culpa? A culpa é sempre sua, né? Que paga a conta porque uma galera aí fez o L. Parabéns, ó, aos envolvidos aí. Meus queridos, agora começaram a explorar muito bem. Sorte já postou, Gustavo Gaia tá postando. Estão de parabéns. Vão ter 2 temas, tá? 2 temas para 26 que vão definir os votos. Segurança pública, isso aqui é um tiro no pé gigantesco, e economia. Mas agora a segurança pública tem mais pontos repercutindo na internet. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. O judiciário mandou censurar uma matéria sobre o juiz que soltou o bandido que tinha 86 passagens pela polícia. Esse juiz concedeu essa soltura. Ele é marido da Márcia Tiburi, aquela que diz que tem uma lógica no assalto, né? Eu, por exemplo, sou a favor do assalto. Tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Olha só o nível do absurdo. Você é juiz, aí você solta um vagabundo que tem 86 passagens. Ele sai e adivinha o que acontece quando você solta um vagabundo que roubou 86 vezes. Ele rouba na vez 87. Aí sai uma matéria criticando o juiz, mostrando quem é esse juiz. Todo mundo que é membro de poder, juiz, quem faz parte do Ministério Público, deputado federal, senador, ministro, presidente, governador, prefeito, todo mundo tá sujeito a escrutínio público, a ter matéria mostrando o seu perfil, as suas contradições, te criticando de maneira ácida, de maneira dura. Todo mundo tá sujeito a isso. Não quer crítica, não disputa eleição, não presta concurso para ser membro de poder. Todo juiz tem que estar disposto a ver suas decisões criticadas e o seu perfil profissional, acadêmico, exposto pela imprensa e nas redes sociais. Então, em vez de se punir um juiz que foi displicente, soltando um criminoso, perigoso, profissional com conduta reiterada, você pune o jornalista e o jornal que publica um perfil sobre esse sujeito. Sabe? Esse tipo de coisa tem que ser escalado, porque tem muito desse tipo de coisa no Brasil e simplesmente não é divulgado. Isso não está sendo escalado. A oposição não está fazendo o processo que deveria fazer para alcançar isso, entendeu? Por que eu tô fazendo esse comentário? Porque simplesmente a oposição tá muito rachada. A gente tá cada vez tendo mais brigas e isso é extremamente lamentável. Agora acabou de sair essa matéria aqui, ó, presta atenção. Carol Tonni, que é uma grande influencer e também política, influência no sentido de ela ter audiência nas redes sociais, ela consegue comunicar bem, às vezes eu trago posts delas aqui, ela tem uma comunicação muito boa, tem um grande potencial para representar a direita. Carol Tonni ameaça deixar o PL se ficar de fora da chapa em Santa Catarina. Aqui ninguém é fantoche. A deputada Carol Tonni deixou claro publicamente que pode deixar o partido se ficar de fora da chapa ao Senado em 2026, ao lado de Carlos Bolsonaro, também pré-candidato no estado. Em programa da rede Princesa Xanderê, Rádio Santa Catarina, a parlamentar afirmou nesta quinta-feira que Jorginho de Mello esteve em sua casa e disse que a vaga seria dela, mas agora o governador catarinense vem defendendo o nome de Espiridião para não abrir mão do seu tempo de TV. Carol, que tem participado de agendas ao lado de Carluxo pelo estado e ganhado apoio público de 02, público de 02, quer resolver o impasse até início da janela partidária. Disse, até março, quando vai abrir a janela, espero resolver esse imbróglio. Ou seja, basicamente a direita está brigando enquanto a esquerda comete erros e a gente não está explorando de forma exponencial quanto poderia. Em vez de estar brigando, a gente está criando estratégia para minimizar o crescimento do Lula, que ele está crescendo nas pesquisas, e simplesmente está tendo mais briga. A gente não está sabendo jogar como deveria. Essa é a grande realidade. E o STF está fragilizado, a gente deveria estar explorando isso de forma mais adequada, só que a gente está continuando brigando. E não é nem só a questão do STF, também tem a economia que está minguando, que a gente também deveria estar explorando mais. Mas presta atenção nessas colocações aqui sobre o STF. O ministro Luiz Fux pediu para sair da primeira turma do STF, não dava mais para conviver com a turma. Essa saída do Luiz Fux abalou completamente, só se fala disso. Ali, e pediu transferência para a segunda turma porque foi aberta uma vaga com a aposentadoria antecipada do Luiz Roberto Barroso, que era da segunda turma. O Edson Fachin já autorizou a transferência, porque ele tem que seguir o regimento interno. Só a revista Fórum achava que o Edson Fachin podia recusar a transferência, não leu o regimento interno do Supremo Tribunal Federal
a revista Fórum, estava lá fazendo uma matéria, tem até trechos da matéria aqui, é algo que chega a dar nojo. Não, Edson Fachin não pode autorizar, ele é obrigado a autorizar, né? Ele só não permitiria a transferência do Luiz Fux, como já permitiu da primeira para a segunda turma, se houvesse um pedido, né, de transferência também da primeira turma para a segunda turma. Ou seja, um desespero completo, meus amigos, um desespero completo. Chegaram até a articular para Carmen Lúcia pegar e pedir a transferência, porque a Carmen Lúcia, por ser mais velha, ela entraria na frente do Fux. Aí eles manteriam a soberania total do poder no STF. Mas eles perderam esse poder e eles não lutaram tanto, eles estão lutando agora para manter a elegibilidade na turma 1, da elegibilidade do Bolsonaro. Mas eles permitiram, ou seja, eles estão cansados da luta, porque eles sabem que quando eles lutam, eles acabam apanhando. E a cereja do bolo, como eu falei para vocês, existem dois grandes temas para 26, criminalidade e economia. E olha que economia aqui, ó. BC, Banco Central, está bastante incomodado com a inflação fora da meta, diz Galípolo. O Banco Central está bastante incomodado com a inflação e as expectativas desancoradas, ou seja, fora da meta no Brasil, afirmou o presidente da Autoridade Monetária do Brasil. O índice de preço ao consumidor IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, está em 5,17 no acumulado em 12 meses, acima da meta de 3% fixada pelo BC. Galípolo reforçou que a política monetária deve se manter em um patamar restritivo, ou seja, com altas taxas de juros por um período prolongado. Hoje a taxa de juros do Brasil é de 15% ao ano. A inflação e a expectativa seguem fora da meta. Isso é um ponto de bastante incômodo para o Banco Central, mas estamos falando de uma inflação que está num processo de redução e retorno para a meta em função do Banco Central, que vem sendo dirigente na questão da taxa de juros e o processo inflacionário. Ou seja, o que ele fala aqui? Que a taxa de juros não vai cair no ano que vem, o que ajudaria muito o Lula, então felizmente isso é um ponto positivo, e também, se continuar nesse caminho, pode ainda piorar. Como o Lula vai injetar muito dinheiro na economia, a gente pode esperar que a taxa de juros suba mais ainda. As empresas estão quebrando. O que falta é realmente uma cereja do bolo, alguma coisa impactante para 26, para você conseguir gerar realmente uma deterioração completa no Lula. Se a direita tivesse mais unida, articulada, eu acho que esse item, essa cereja do bolo, seria mais fácil de ser esperada. Hoje a gente tem muito conflito interno. O Lula errou agora, deveria estar todo mundo unido para explorar isso. Está sendo explorado, mas poderia mais, porque você percebe ainda muita manchete de briga, como eu mostrei da questão da Carol Tony. Mas vou admitir que a gente tem muita sorte, porque o oponente, que é o Lula, ele está cometendo muitos erros, e também a gente tem um segundo fator de sorte, que eu colocaria até que é o principal, que é o Trump, que não vai permitir o Brasil ir para a esquerda. Vocês podem me cobrar isso. O Trump não vai permitir, não entra dentro da estratégia dele. Só vai acontecer isso se acontecer algo muito drástico e o Lula conseguir entregar algo muito fora da curva, que eu não imagino que é possível, considerando o cenário atual, tanto de violência, de economia, cenário das ligações políticas. Tudo indica que o STF está se juntando para derrubar o Lula. Só o que falta é colocar o personagem do STF no centro do jogo. Tá se especulando que eles querem colocar o Temer. Exatamente. Especulação muito superficial ainda. Se tiver mais informação eu trago no próximo vídeo. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você quiser se proteger desse manicômio que é o Brasil, não se esqueça de adquirir o livro Investindo em Dólar, aprender a investir do zero em dólar. Por quê? Porque basicamente você vai ter acesso ao e-book completo que vai ser entregue nessa plataforma aqui, que vai ter atualização, e também porque esse é o preço promocional, a gente vai adicionar aulas aqui práticas de como você abrir conta e fazer a transferência para dólar, fazer o câmbio tudo detalhadamente. Eu vou te explicar tudo detalhadamente e quando a aula estiver pronta e a gente subir as aulas aqui na plataforma, esse preço vai subir de forma relevante. Então, se você quer ter acesso às aulas, quer comprar o e-book e não quer mais pagar mais que isso, compre agora R$ 49 e depois o preço vai subir quando entrar as aulas. Se você compra agora, você vai ter direito sem pagar nada mais. O link está na descrição e também no primeiro comentário aqui da área de comentários. Um abraço e até a próxima.